Afinal de contas, o estado atual de Israel é o povo de Deus? Meus irmãos, para algumas pessoas, esta pergunta parece simples ou parece até óbvia, não é verdade? Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós percebemos que há algo muito mais além do que uma mera resposta emocionada. Exige discernimento espiritual e, acima de tudo, exige um caráter bíblico. Talvez esse vídeo não tenha a resposta que você esperaria, tá? Mas como nem tudo é flores, gostaria de pedir que você tivesse um pouco de paciência e fosse comigo até o final. Você que já conhece nosso canal sabe muito bem que nós não nos baseamos por opiniões e muito menos por filosofia teológica, mas nós galgamos um caminho baseado nas Sagradas Escrituras. Então, antes de mais nada, gostaria de pedir que você viesse caminhar comigo e até o final desse vídeo, tenho certeza que você vai entender o que é ser Israel de Deus. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, seja muito bem-vindo. E se você já é inscrito, deixe o like e no final do vídeo coloque a sua contribuição nos comentários. Mas e aí, o atual estado de Israel é o povo de Deus? Sim, eu sei que você ama Israel, eu também amo Israel. Afinal de contas, a nossa fé nasceu em Israel. Nós nos inspiramos em Abraão, nós nos alegramos com Davi, ficamos perplexos com a sabedoria de Salomão, nos deleitamos nos Salmos, mas nós precisamos compreender que, além de Israel ter sido o território de onde veio o nosso Salvador, existe algo, quando nós abrimos a Bíblia, algo muito mais profundo. É a visão bíblica do Israel. Então, quando lemos a Bíblia, a palavra Israel, ela não está simplesmente com um significado específico e único. Mas Israel, dentro da Bíblia, tem muitos significados. E é exatamente neste ponto que muitas pessoas se confundem. Se eu perguntasse agora, o estado atual de Israel é o povo de Deus para um pentecostal clássico, ele já responderia na lata que sim, com certeza sim. Claro que isso é influenciado, por esse câncer chamado pré-tribulacionismo. Mas enfim, quando a gente vai perguntar para um batista tradicional, para um presbiteriano, para um luterano, ele talvez responderia, depende do ponto de vista, ou talvez Israel seja o povo de Deus. Mas se você perguntar para outra linha de raciocínio, ele vai responder para você, depende do Israel que você está dizendo. E é exatamente esse ponto crucial que você precisa compreender, de qual Israel estamos falando. Então, dentro da Bíblia, o significado de Israel não é um significado único, mas existem múltiplos significados. Deus veio construindo esse sentido de Israel até chegar aos tempos de Jesus para alcançar a igreja. Então é necessário entendermos primeiro quais são os significados do nome Israel dentro da Bíblia para começarmos a construir esta solidez dentro da palavra de Deus. O que significa ser Israel de Deus? Ou seja, o que é ser povo de Deus? Então, para começar, nós devemos entender que a Bíblia, ela usa a palavra Israel de várias formas diferentes. Eu quero começar aqui trazendo o primeiro significado, que é o Israel como pessoa. Então, a primeira vez que a Bíblia vai trazer essa palavra Israel está em Gênesis capítulo 32 e versículo 28. Está escrito o seguinte: então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então nós vemos aqui que Israel começou com um nome espiritual dado por Deus, porém um nome pessoal para Jacó. Precisamos entender que não era uma nação ainda, era apenas um homem, era um ser humano, porém que fora ali transformado pela graça de Deus. Ele é transformado, tem o seu nome mudado. Então é uma pessoa, Israel aqui simbolizando uma pessoa. Ou seja, o verdadeiro Israel sempre nasce de uma transformação. Há aqui uma mudança de identidade. Então o Israel para Deus não é necessariamente questão de sangue, mas Israel para Deus é questão de transformação. Daí nós temos aquele novo nascimento que é necessário para ser povo de Deus. Então, quando Deus muda a identidade aqui de Jacó, ele está tendo um encontro com Jacó, mudando o seu nome e deixando bem claro: o Israel que eu quero, o meu Israel, é quando tem a sua identidade transformada.
Este é o primeiro ponto. Então, Israel como pessoa, uma identidade pessoal. O segundo ponto de significado para Israel dentro da Bíblia é entendermos Israel como descendência. Isso está em Êxodo capítulo 1, verso 7, que está escrito: os filhos de Israel foram fecundos, multiplicaram-se muito, tornaram-se numerosos e extremamente fortes e encheram o país. Então, o Israel aqui, em Êxodo 1, verso 7, lá no Egito, já é agora uma família, já é a descendência daquele Israel pessoal em Jacó. Aqui agora nós já temos uma descendência física. Este povo aqui se multiplica no Egito e se torna uma nação muito numerosa. O que nós aprendemos é que, mesmo sendo muitos ali, nem todos tinham aliança verdadeira com Deus. Nós entendemos isso. Então não é questão apenas da descendência em si, mas entre a descendência havia aqueles que tinham aliança com Deus e os que não tinham aliança com Deus. Nós vamos compreender isso durante essa nossa abordagem deste vídeo. Mas só que para que você entenda ainda com mais clareza, nem toda multidão é povo de Deus. Então o estado atual de Israel é o povo de Deus? Guarde isso na sua mente. Nem toda multidão é povo de Deus. Compreenda isso na Bíblia Sagrada, porque é possível estar entre os filhos de Israel, ou seja, entre os filhos de Jacó, entre a família, entre o clã, e ainda assim ter um coração afastado ou um coração longe de Deus. Então Deus ele não se impressiona apenas com uma quantidade. Biblicamente falando, ele procura fidelidade. Isso é o mais importante. Então, primeiro, Israel como pessoa. Segundo, Israel como família, como descendência. O terceiro sentido de Israel dentro da Bíblia é o Israel como nação política. 1 de Reis, capítulo 2 e verso 20, está escrito: todo Israel ouviu que Jeroboão tinha voltado e o fizeram rei em todo Israel. Então aqui agora Israel já é uma estrutura política. Nesse momento da história é um estado com um rei, um estado com leis, com o seu exército. Nesse ponto, essa fase ela é marcada pela idolatria, é marcada pela corrupção e também pela divisão das duas casas de Israel. Então, olha como é que estamos aqui envolvendo Israel politicamente, porém em um estado dividido, que tem o seu exército, que tem suas leis, que tem o seu rei, aqui literalmente como um país. Mas nem sempre o Israel político refletia, assim, o Israel espiritual. Então aqui se trata de um Israel físico, de um Israel como nação, que não estava refletindo o Israel espiritual, porque estavam completamente envolvidos em idolatria. E isso acontece nos dias de hoje. Não é diferente nos nossos tempos. Um Estado pode até usar o nome de Israel, mas isso não o torna povo de Deus. Não é apenas o nome, mas é a conduta, é a sua vivência. É isso que traz a conotação de ser povo de Deus. Um outro sentido bíblico para Israel é como remanescente fiel. Se nós lermos Romanos 9, 6 a 7, nós vamos ver Paulo fazendo justamente essa transição. Ele vem trazendo essa construção dos Israéis do Antigo Testamento até chegar na sua plenitude no Novo Testamento. Romanos 9, 6 e 7, Paulo escreve: nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos os seus filhos. Olha como Paulo deixa bem claro isso aqui. Ele deixa claro que dentre o Israel físico há um Israel espiritual. Há um remanescente, um pequeno grupo fiel, que este sim é o Israel espiritual. Esse remanescente é um verdadeiro filho da promessa. É o verdadeiro povo que herda esta promessa. Remanescente sempre será a minoria. Sempre será o povo menor. Deus trabalha, meus irmãos, com fiéis. Deus não trabalha com rótulos. Não é porque tem o nome de Israel que é Israel de Deus. É necessário viver como Israel. É necessário se comportar como o Israel espiritual que Deus quer. Não basta ter o nome de crente. Não basta ter o nome de israelita. Não basta ter o nome de judeu. Não basta ter o nome de gentil. Mas é necessário nascer de novo. Quando há um novo nascimento, aí sim há um remanescente, há um Israel fiel e espiritual. O outro sentido de Israel é o Israel em Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 16, ele deixa bem claro isso. Ele diz: ora, as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, não diz,
e as descendências, como se falando de muitas, mas de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Aqui ele está trazendo exatamente a primeira expressão em Gênesis 3,15 e também aquela expressão do capítulo 12, quando Deus promete a Abraão o seu descendente. Isso é importante porque Cristo, ele é o verdadeiro herdeiro da promessa. Aqui é o Israel em Cristo. Em Jesus, a linhagem espiritual de Abraão é consumada e assim universalizada. É isso que Paulo está dizendo aqui. No mesmo capítulo 3, agora no verso 29, Paulo diz: e sois de Cristo, ou se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então a Bíblia fala de um Israel segundo a carne, mas também fala de um Israel segundo o Espírito. Romanos 9, verso 8 vai reforçar isso. É por isso que, em João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Como assim? Para que você possa ver o reino. Ou seja, para que você possa ser Israel de Deus, o Israel espiritual. É necessário passar pelo novo nascimento, ou seja, estar em Cristo. O mesmo disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito, ou seja, o que é Israel segundo a carne é o Israel segundo a carne, Nicodemos. Mas se você nascer de novo, você será o Israel segundo o Espírito. É por isso que esse texto deixa bem claro para a gente que o verdadeiro Israel hoje é formado por aqueles que estão em Cristo. É necessário estar em Jesus para ser considerado Israel. Então a promessa não é genética, a promessa não é simplesmente para o sangue, mas a promessa ela é espiritual, porque era sombra. Antigo Testamento era sombra da realidade que havia de vir, e a realidade é Jesus Cristo. Então todos os Israéis do Antigo Testamento eram sombras para Cristo. Hoje, para ser Israel de Deus, povo de Deus, é necessário um novo nascimento, é necessário ser pertencente ao Israel espiritual. Olha como é que isso é muito importante. Então não é pelo sangue hebraico, não é pelo sangue judeu, mas é pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que nós somos Israel de Deus. Então você pode começar a se perguntar agora, qual é a diferença então entre o Israel bíblico e entre o Estado moderno de Israel? Vamos lá. O Israel bíblico foi formado por aliança com Deus. O Estado atual de Israel foi formado por política. Aqui você já começa a separar as coisas. Então guarde isso. O Israel bíblico é o Israel da aliança com Deus. O Estado agora atual de Israel é um Estado que foi formado através de alianças políticas. Isso é diferente. E quando isso aconteceu agora, em 1948, quando o mundo assinou, o nascimento do Estado moderno de Israel, e isso foi fruto de um movimento político chamado sionismo. Então, Teodoro, ele faz esse ato no sionismo, e ali todo mundo assina, trazendo então aqui como um Estado, o Estado de Israel. Mas é importante dizer que esse Teodoro, ele era um judeu secular, socialista e ateu. Então, o Estado atual de Israel, ele foi reconhecido assim no sionismo por um ateu, por um socialista. Olha como é que os detalhes são importantes. Então, não houve profecia bíblica para esse Estado de Israel. Não houve templo, não houve arrependimento nacional, não houve um retorno à aliança, mas houve apenas acordos diplomáticos, houve apenas tratados internacionais. A ONU entra em ação e reconhece Israel como Estado. Então, esse sionismo não trouxe uma autonomia para que se renove a aliança com Deus, para que se volte para Deus, mas simplesmente interesses próprios. A Bíblia ensina que a restauração de Israel será uma obra divina, não será uma obra política, nem uma obra humana. Ezequiel capítulo 37, versos 21, que faz parte desse grupo de profecias para a restauração de Israel, o profeta vai escrever a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde forem, e os congregarei de todas as partes e os trarei para a sua terra. Então perceba, é Deus quem faz, não são os homens. Precisamos compreender que o fundador do Estado moderno de Israel não era um sacerdote, não era um profeta, era um político ateu socialista. Inclusive, o primeiro-ministro desse Estado de Israel, o David Ben-Gurion, ele era declarado abertamente um socialista e também ateu, assim como Teodoro lá no sionismo, em 1948.
Então, como chamar isso de povo de Deus? É meio complicado nós confundirmos as coisas. Então, quando o homem tenta antecipar o projeto divino, o máximo que ele vai conseguir fazer é construir uma Babel e não exatamente uma Sião. Sião, quem constrói é o rei, não é a ONU, não é a Organização das Nações Unidas, não é o sionismo. Quem reconstrói o reino de paz é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é isso que a Bíblia diz. Para você ter uma ideia, nem todos os judeus que são ortodoxos, que levam a sério a religião judaica, nem todos eles, inclusive, concordam com esse novo Estado de Israel. Olha que informação curiosa. Milhares de judeus que são ortodoxos, eles rejeitam esse Estado moderno de Israel porque eles creem, conforme está no Talmud, que é uma coisa que eles levam muito a sério, que esse exílio, a diáspora, a partir do ano 70, quando o templo é destruído e todos os judeus vão ser espalhados pelo mundo, eles vão dizer que isso é o quê? Uma disciplina divina. É uma disciplina que apenas o Messias poderá restaurar. Até os próprios ortodoxos que não creem que Jesus de Nazaré era o Messias que havia de vir, ainda assim eles creem que o Messias virá e só esse Messias que virá será capaz de restaurar Israel novamente como povo de Deus. Eles utilizam inclusive o Salmo 40, verso 1, que nós usamos muito errado em nossos cultos. Mas o Salmo 40, verso 1 está escrito: "Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Então, muitos rabinos, muitos judeus ortodoxos lá hoje em Jerusalém, eles afirmam que enquanto o Messias não vier, Israel precisa esperar. Portanto, eles não reconhecem. Eles acham que esse estado atual de Israel é uma rebelião contra Deus. Então, meus irmãos, só esse ato curioso de até os próprios judeus ortodoxos não entenderem que esse Israel é de fato o Israel restaurado que estava nas profecias bíblicas, tem algo muito gritante que a gente precisa compreender aqui. Até mesmo dentro do judaísmo, há quem reconheça que a reconstrução sem arrependimento é apenas ilusão. Isso é muito forte. Ou seja, nem os próprios judeus que são religiosos consideram o atual estado político como o Israel de Deus. Então, o Israel verdadeiro é o Israel chamado povo de Deus. Você precisa compreender isso. Então, o que é ser Israel de Deus? É ser povo de Deus. Não é simplesmente estar inserido em uma nação. Então, ali nós temos um país. Não significa dizer que aquele país é povo de Deus. É claro que Deus tem os seus propósitos com aquele território. Nós sabemos que é de Sião que o Senhor estabelecerá o seu trono no milênio, e isso aí é indiscutível. Mas é o plano que Deus tem que está restrito a um território para a restauração do seu plano de governo, que será um governo de paz. Isso é uma coisa. Mas ser Israel de Deus, ser povo de Deus, não é ter o sangue hebraico, não é ter o sangue judeu, mas é ter o sangue de Jesus, através do novo nascimento. Vamos ampliar um pouco mais essa ideia, porque o próprio apóstolo Pedro, que era um judeu, o próprio Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2 e verso 9, ele vai dizer: "Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Quem é a luz? Cristo. Quem nos chamou das trevas? Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui, e ele está escrevendo inclusive para gentios convertidos. Ele está dizendo: vocês, gentios que se converteram a Jesus, vocês é povo de Deus. A igreja de Cristo é o Israel de Deus, é o Israel espiritual que o Senhor vinha construindo desde o Antigo Testamento. Quem vai reforçar isso para nós é um outro judeu, muito bem judeu, chamado apóstolo Paulo. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, ele escreve: "Porque todos vós, sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus." Esse Cristo Jesus, que é aquele que disse: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Antes da fé que vocês têm através de Abraão, eu já sou Deus. É o que ele está dizendo. Vocês são filhos se estiverem em Cristo. É pela fé em Jesus que vocês são tornados filhos de Deus. Ainda no versículos 27 e 28, Paulo vai dizer: "Pois todos quantos fostes batizados em Cristo e vos revestistes de Cristo, nisso não há judeu e nem grego." Não há separação. O que Paulo está dizendo é que o verdadeiro Israel não está na Jerusalém terrena.
mas na Jerusalém celestial. Isso de acordo com Hebreus capítulo 12 e versículo 22. Então quem é nascido de novo é parte da nação santa, não importa qual seja o seu país. Ser Israel de Deus é estar em Cristo Jesus. A promessa não falhou, mas ela apenas mudou de endereço. Isso é muito importante. Do Monte Sião geográfico, lá no país chamado Israel, isso foi alastrando-se para o mundo. Por quê? Porque agora em Cristo se trata da Sião celestial, não mais de uma Sião terrena. Então você não precisa ir a Israel para ver o povo de Deus. Você não precisa ir a Israel para tocar o povo de Deus. Eu sei que é importante, né? Eu sei que é normal a gente ter vontade de ir até o país de Israel. Isso é tranquilo demais. Não tem nenhum problema em querer conhecer a terra onde Jesus andou, onde os profetas profetizaram, não tem nenhum problema com isso. O problema é quando a gente idolatra aquele pedaço de território. Quando a gente transforma aquele pedaço de chão em um amuleto de sorte. Aqui está o problema. Então eu repito que você não precisa ir a Jerusalém para ver o povo de Deus. Você aqui no Brasil, não importa qual seja a sua cidade, o local onde você esteja, você brasileiro, se você estiver em Cristo Jesus, você é o Israel de Deus. Isso é o que a Bíblia vai defender. Isso só é possível compreender quando nós conseguimos diferenciar fé e política, que é algo muito complicado para a gente fazer hoje em dia. Nossos púlpitos viraram palanques, infelizmente. Mas você, com a maturidade espiritual, precisa discernir as coisas. Quando você consegue separar política e fé, aí você vai conseguir compreender o que é Israel segundo a carne e o que é Israel segundo o Espírito. Nós temos um problema quando líderes de igreja confundem o Estado político de Israel com o Israel bíblico. Não vão compreender João capítulo 18, verso 36, quando o próprio rei Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Pregadores vão acabar subindo no púlpito para defender esse estado atual de Israel. E aqui há um problema, porque estão, na verdade, na prática, fazendo propaganda de um estado ateu, ao invés de pregar a Cristo. Jesus não veio fundar um estado. Você precisa compreender que Jesus veio fundar um reino. E ele disse: o meu reino não é deste mundo. Não se trata de um estado chamado Israel. Se trata do reino do rei Messias. É o que a Bíblia vai trazer para a gente. Porque o reino de Deus não tem bandeira política. O reino dos céus não tem exército humano e nem tem uma capital terrestre. Mas a capital é celestial, a Nova Jerusalém. Quando o púlpito se torna palanque, o evangelho perde a sua pureza. Olha como é que isso é forte, mas é verdade. Nós fomos chamados para defender não territórios, mas para anunciar o reino que vem. E o reino que vem é o reino de Cristo Jesus, que já está dentro de nós, mas que será expandido de forma literal no milênio. Fomos chamados para anunciar o reino de Deus e não um território humano. Hoje, o Israel de Deus é a igreja, não é uma nação terrena, mas é um povo celestial pertencente a Deus por meio de Cristo Jesus. Você pode perguntar: então eu devo orar pelo Estado de Israel? Com certeza sim. Nós devemos orar por Israel, como a Bíblia diz, mas nós devemos olhar o que o texto pede para que nós oremos. Salmos 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, segundo a Bíblia, devemos orar por Israel, mas orar pela paz em Israel. Não está falando de uma paz física, está falando de uma paz espiritual, ou seja, orar por redenção, não orar por uma supremacia militar. É outro sentido. O que a Bíblia está chamando a atenção é um clamor para Jerusalém, para que ela encontre a verdadeira paz. Cristo é o príncipe da paz. Cristo disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. O reino de Cristo que será estabelecido em Jerusalém será um governo de paz. A profecia de Isaías diz que naqueles dias, ou seja, do governo de paz de Cristo, os homens não aprenderão o que é guerra. As espadas serão transformadas em instrumentos de plantio.
Ou seja, ninguém saberá o que é lutar nação contra nação, porque só vai ter paz no reino de Cristo. É a oração pela paz de Israel, é nesse sentido. A oração pela paz em Jerusalém é a paz de Cristo, é orar pelo governo de Cristo, é orar pela vinda do reino que está em Cristo, e só quem é Israel de Deus participará desse reino. Olha como é que é importante ampliarmos e abrirmos e deixarmos a Bíblia falar conosco. Então, ore sim pela paz de Jerusalém, mas ore para que os judeus e gentios reconheçam Jesus Cristo como Messias e que sejam reconciliados em um só corpo, sem divisão. Como o apóstolo Paulo diz, não há nem judeu nem grego. Aquele muro de separação que havia foi quebrado e derrotado na cruz do Calvário. É o que o apóstolo defende, é o que nós defendemos. Não há mais distinção. Não há mais essa questão de Deus tratar Israel de um jeito e tratar a igreja de outro, não. A igreja é justamente gentios e judeus juntos, unidos em um único propósito, ser participante, ser filhos, ser povo de Deus. Então, meus irmãos, para compreendermos melhor ainda o que é ser Israel de Deus, se nós aprendemos algo hoje com esse vídeo, é que Deus nunca foi movido por fronteiras. Deus sempre foi movido pela fé. Gálatas 6,16, Paulo diz: e a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Viu que Paulo termina dizendo o seguinte: o Israel de Deus, especificando. Ele não está falando de um Israel geográfico, mas ele está falando de um Israel espiritual. Esse Israel espiritual é o povo que anda conforme a fé em Cristo Jesus. Então, a verdadeira terra prometida não está no Oriente Médio. Houve um tempo em que ela foi a sombra da realidade, ok, era profética, mas a verdadeira terra prometida não está lá no Oriente Médio. É a Nova Jerusalém que desce do céu. Isso está em Apocalipse, no capítulo 21. Portanto, a resposta gritante é muito clara. O Israel, ou o Estado moderno de Israel, não é o povo de Deus. O povo de Deus é todo aquele que nasceu do Espírito e que confessa Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Para encerrar, Romanos capítulo 9, verso 6 está escrito: porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Olha o que Paulo está dizendo. Então devemos orar pela paz em Israel? Sim, mas não só por Israel. Pela paz na Coreia do Norte, pela paz na Nigéria, pela paz no Afeganistão, pela paz no Irã. Devemos orar pela paz em todo o mundo. Então, o que a Bíblia chama a atenção é orar pela paz em sentido de governo que está em Cristo Jesus. Então, ore sim por Israel, mas devemos entender que o apoio que a Bíblia traz para a gente não é um apoio político, mas o apoio a Israel e ao mundo é o apoio através da pregação do Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus. A igreja é o novo tabernáculo onde Deus habita. A cruz é o novo altar. Jesus é o novo e eterno Cordeiro, o Cordeiro real, aquele que foi morto uma única vez para salvar toda a humanidade e para unir todos como filhos e como Israel de Deus. Se você, meu irmão, está em Cristo, você é Israel de Deus. Você é descendência de Abraão, você é herdeiro da promessa, você faz parte do povo de Deus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos, independentemente do país, que o recebem, que creem em seu nome como único e suficiente Salvador, deu-lhes o direito de serem feitos Israel de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Hebreus 12, verso 22 está escrito: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, o verdadeiro Israel hoje é aquele que carrega o selo do Espírito Santo de Deus, não simplesmente aquele que carrega um brasão azul de uma bandeira de um país. Então, o verdadeiro Estado de Israel é o povo de Deus? Não. Apesar de que lá existem pessoas que fazem parte do Israel de Deus, mas o Estado em si é político. O Israel de Deus é o Israel espiritual que só é possível mediante a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Que essa graça te alcance e que você possa compreender e saber separar as coisas, fé e política. Não seja movido pela política, seja movido pela fé em Cristo Jesus, sendo assim o Israel espiritual, o Israel de Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer essa diferença, tá? Se você foi abençoado por esse vídeo, compartilhe com mais alguém, deixe o seu like, comente aqui embaixo qual é a sua visão sobre isso.
E quero pedir sua gentileza, é gratuito, que você se inscreva se não é inscrito, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos encontramos então no nosso próximo episódio aqui no canal Teologia Transformadora, conhecimento que promove mudança. Eu sou o professor Herbert Cruz, um forte abraço, até o próximo em nome de Jesus.